Eu gostaria, antes de contextualizar, na verdade, o histórico dessa parábola. Na verdade, ela não é uma parábola, ela é uma alegoria. O que seria uma alegoria? É quando você usa coisas simples da natureza para trazer grandes verdades espirituais. E o Senhor Jesus tinha essa particularidade de falar através de parábolas, de metáforas, de alegorias, trazendo coisas simples da natureza e trazendo grandes verdades espirituais para todos aqueles que conviviam com ele. Mas, nesse texto, se você for à sinopse dos evangelhos, que nada mais é do que você colocar os 4 evangelhos em paralelo, e existem alguns livros que colocam os evangelhos em paralelo para que a gente possa estudar, você vai ver que esse texto da videira não se encontra em nenhum outro evangelho, mas somente em João. E é um texto colocado num contexto histórico muito importante, porque ele se dá logo após a última ceia do Senhor com os discípulos. Em menos de 24 horas, após essas palavras que foram trazidas até nós, quase 2020 anos após terem sido proferidas, menos de 24 horas após ter proferido essas palavras, o nosso Senhor estaria morto naquela cruz. E se nós pensarmos que a expectativa dos judeus daquela época, e principalmente dos discípulos, era de que o reino se estabelecesse através de um grande acontecimento e que Jesus colocasse para correr todos os seus inimigos e que triunfasse sobre a nação, sobre o Império Romano, de uma forma a que todos veriam, e depois, em menos de 24 horas, eles estavam todos dispersos por conta da crucificação de Jesus, a gente consegue entender como foi difícil para Jesus falar essas palavras. Eles tinham acabado de cear, e o Senhor havia, de forma especial, agachado, tomado de uma toalha, e havia lavado e limpado os pés de todos os seus discípulos, a ponto de um dos discípulos dizer: olha, de forma nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus ter dito a ele: se eu não o fizer, você não tem parte comigo. Porque os discípulos esperavam um grande acontecimento. Era a época da Páscoa, estavam todos prontos, e o Messias esperado já estava com eles há alguns anos, e eles esperavam realmente que Jesus viesse em grande poder e glória e tomasse a nação de Israel e a libertasse do jugo romano, e todas as promessas do Antigo Testamento, que na verdade era a única Bíblia da época, estariam cumpridas. Mas eles começaram a perceber que as coisas não estavam caminhando bem, porque o grande mestre estava ajoelhado, lavando os pés dos discípulos, e depois da ceia, ele os convida para ir através das ruas de Jerusalém e os leva até essa videira. E o que e era muito comum em Israel você encontrar grandes videiras, grandes plantações de uva, e ele para com os discípulos e vai fazer então a explanação dessa alegoria. O que é uma videira? Eu gostaria de, antes de que a gente entrasse no que eu gostaria de pontuar para vocês, esclarecer alguns conceitos para que a gente possa chegar. O que é uma videira? A videira é um grande galho que se espalha por cerca de 70 a 85 centímetros acima do solo, por uma grande área de plantio. Então a videira, ela costuma ficar, não sei se o termo é esse usado, mas é uma latada, onde você vai amarrando a um ramo que se espalha por uma grande região e que normalmente está a 70 a 85 centímetros do chão. E nós vamos entender por quê. E nesse caso, Jesus é muito explícito quando ele fala que ele é a vinha, ele é a videira. E o Pai é o agricultor, Deus é aquele quem vai cuidar dessa videira. E os ramos, ele também esclarece que somos nós. O que são ramos dessa videira? São galhos que ficam amarrados
amarrados para a máxima incidência da luz solar, e quanto mais houver luz solar sobre esses ramos das uvas, maior qualidade e maior tamanho vão ser os frutos. Então contextualizamos que a videira seria um galho que está amarrado por grande quantidade de terreno e que vai crescendo a 70, 85 centímetros do solo. Jesus diz que ele é a vinha, o Pai, Deus, é o agricultor, e nós somos os ramos que estamos amarrados nessa videira para recebermos a incidência da luz solar, e quanto mais luz solar recebermos, mais frutos vamos dar. Mas o que é o fruto? Antes que a gente entre, então vamos conceituar também o que é o fruto. Fruto é uma boa obra, seja um pensamento, uma atitude, uma ação que Deus dá valor porque glorifica a Ele. E o fruto, na verdade, é a maneira como Deus recebe a honra que lhe é devida na terra. E nós podemos dar frutos de duas formas. Nós podemos dar frutos pelo Espírito, frutos internos, que se nós abrirmos a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23, nós vamos perceber quais são os frutos do Espírito. Amor, bondade, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade, são todos frutos internos que o Espírito nos dá para que cresçamos enxertados nessa videira. Mas nós também podemos dar frutos externos, visíveis àqueles que nos veem no dia a dia. O que é um fruto externo? O fruto externo visível é qualquer coisa que você faça que glorifique ao teu Deus. Quer seja limpando o banheiro da igreja, quer seja pregando, quer seja cantando com um passarinho ali que cantou agora, né? Porque eu fico pensando se um dia eu vou ter condição no céu de aprender a cantar assim, né? Porque quando eu começo a cantar, eu fracasso. Quer seja qualquer coisa que você faça, na sua repartição em que você trabalha, na sua casa, no seu ambiente entre os amigos, todas as coisas que você faz, e que você faz pensando não na sua glória pessoal, mas na glória de Deus, é um fruto externo e visível. Então nós temos frutos internos, que as pessoas também veem em nós. Às vezes um irmão chega para a igreja todo com o vento norte, como falou o cantor, né? Que passa e desarruma tudo, e ele vem para a igreja, e você começa a ver que com o tempo ele vai se aprumando. E aí você vai olhando e falando, nossa, mas aquele rapaz, aquela moça, puxa vida, como eles estão melhores, como eles estão diferentes. Esse é o fruto interno que você vai observando na vida da pessoa, mas há também o fruto externo. Então, uma vez eu fui no encontro de casais e via um pessoal brigando por conta de quem ia fazer a liderança, e havia uma irmãzinha que limpava o banheiro e cantava, que nem um passarinho. Cantava, limpava o banheiro. E eu falava assim, onde está o fruto? Está na briga para quem vai ser o líder hoje aqui, ou em quem está limpando o banheiro e cantando e dando glórias a Deus? Então são frutos externos. Então, tudo que nós fazemos, se fazemos para valer, para que a glória seja de Deus e não nossa, são frutos externos que são visíveis pelas pessoas. Ocorre que na nossa vida espiritual e também na videira, e aqui para nós foi fácil porque nós naquele tempo vivemos no meio das videiras, mas deve talvez ter gente aqui que conhece como é o processo da videira. Nós temos as videiras do sul, nós temos videiras aqui em Jundiaí, em São Roque, que produz também vinhos de ótima qualidade, e o processo é o mesmo. E a gente sabe que os galhos que estão enxertados na videira, eles não respondem da mesma forma. Eles respondem de formas diferentes, e há 4 tipos de respostas que estes galhos de videiras podem dar, e que a gente vai falar muito rapidamente antes de entrar no que eu quero dizer a vocês. Pode um galho não dar fruto.
E você chegar naquela videira e passear de manhã e olhar e falar, puxa, não há fruto. Mas você pode se deslocar por uma outra videira paralela, olhar e ver fruto. Mas você vai se encaminhando para o final da videira e vai andando mais um pouco à frente e você vê mais fruto. Um outro galho que deu mais fruto. E aí você pode ir no final da videira e olhar um galho que está abarrotado de frutos. Então são 4 tipos de resposta. Ou não tem fruto, ou tem fruto, mas pouco, ou pode ter um pouco mais de fruto, ou pode estar abarrotado de frutos e você se deleita com aquela visão. O que é engraçado é que existem algumas situações na videira que podem ser colocadas para a nossa vida. A primeira situação de uma videira é que ela tem a tendência de crescer para baixo, pelo peso dos frutos. E aí então, a gente leu aqui, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Por quê? Porque numa videira, e aqueles que conhecem o processo de crescimento da uva, sabem que ela tem uma tendência de crescer para baixo. E se ela cresce para baixo por causa do peso, ela não recebe a incidência da luz solar. E, portanto, os frutos não vão aparecer. E você chega então para o agricultor e diz assim, bom, então o que você faz? Corta esse fruto? E aí o agricultor vai dizer para você, de jeito nenhum. Como é que eu posso cortar um fruto que pode ser produtor de bons frutos? E aqui então eu gostaria que vocês, quando olharem para esse texto, e aqui está as nuances das traduções da Bíblia, que a gente às vezes aprende na faculdade, porque quando o texto diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É possível um ramo estar e não dar nada de fruto? Jesus está dizendo dele aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, eu corto. É possível Jesus cortar alguém que está nele? Porque o Senhor diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, eu fui olhar no grego, que é o texto do Novo Testamento. E aí, quando encontrei o texto corta, eu encontrei a palavra airo, que realmente é o verbo eu corto em grego. Mas quando você procura outros significados no texto, o texto diz também que o airo pode ser traduzido como levantar. E isso faz toda a diferença no texto. Porque quando você lê, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, dá a impressão que o Senhor vai cortar aquele que está nele. Impossível isso acontecer. Então nós, quando lermos aqui, a gente vai ler assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o levanta. E o que o agricultor faz quando vê que o ramo está crescendo?